Você é daquelas pessoas que, quando o assunto é cliente, dá mais atenção à quantidade do que à qualidade? Será que a melhor estratégia é atender todo e qualquer cliente sem analisar se esse cliente se aproveita da sua empresa, se esse cliente estressa o seu time, se esse cliente consome um tempo muito maior da sua equipe do que seria razoável? Pois é, saber dispensar seus piores clientes é essencial para o desenvolvimento do seu negócio e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se liga que vem dica boa aí! Pessoal, como tributarista, eu sempre me preocupei em construir uma receita recorrente para o meu escritório, porque a gente já falou aqui no canal que não dá para estruturar seu planejamento somente contando com honorários de êxito. Por quê? Porque suas contas têm data certa para vencer, mas os honorários vinculados ao sucesso não têm data certa para entrar. Então, para que a operação de um escritório possa ser estruturada, é altamente recomendável que se crie uma receita recorrente. Do contrário, você vai ter que gerar um caixa muito alto para aguentar pagar as despesas até que um novo honorário sobre êxito seja recebido. Bom, então eu fazia meu dever de casa, né? Eu estruturava serviços de assessoria e consultoria, né, com pagamento recorrente mensal, e isso gerava um fluxo que permitia tocar a operação até a liquidação de um processo ou até o recebimento de um pedido de restituição, por exemplo. E, gente, eu tinha estabelecido um limite de contratação desses serviços, né? Porque eu não queria me transformar em um escritório consultivo. E nada contra quem quer ser, é só que não era o meu perfil. E eu sentia que o tributário tinha oportunidades muito melhores do que ficar recebendo um valor fixo por mês. Então, o raciocínio era assim: quanto é que é a minha despesa mensal? É X? Então eu corri atrás de X mais 50% para ter uma margem de segurança. Tipo assim, minhas despesas eram de 10 mil por mês, então a meta era gerar 15 mil de pagamentos recorrentes mensais com assessoria e com consultoria. Em um primeiro momento, o que a gente pensa? Se eu conseguir gerar esses 15 mil com o menor número possível de clientes, melhor, né? Vai dar menos trabalho. É melhor ter 5 clientes me pagando 3 mil por mês do que ter 15 clientes me pagando 1.000 por mês. E assim a gente fazia, né? Até o dia que eu consegui fechar um contrato de assessoria de 8 mil reais por mês. Ou seja, mais de 50% da minha necessidade eu tinha coberto com apenas um contrato. Que baita conquista, né? Mas será mesmo que foi? Gente, antes eu tivesse fechado com 16 empresas me pagando 500 reais por mês e não dando trabalho, do que com essa empresa que me pagava 8 mil. Simplesmente, esse cliente consumia todas as nossas energias. Como ele não fazia os procedimentos corretos, né, apesar da nossa orientação, toda hora era uma multa para defender, uma fiscalização para atender, um incêndio para pagar. E tudo era para ontem, tudo era urgente, que botava a minha equipe num nível de estresse altíssimo. Ou seja, a parcela de tempo que a gente estava disposto a gastar com um cliente de assessoria mensal era todinha consumida por uma única empresa. Mas o pior é que essa empresa exigia muito mais tempo do que a gente tinha planejado gastar. E o resultado, então, é que a gente começou a trabalhar quase que exclusivamente para uma empresa só que nos pagava 8 mil por mês. O honorário é bom se a gente olhar somente o valor, mas se for analisar o tanto que ele nos consumia, a gente chega à conclusão que o contrato nos dava prejuízo. Seja porque a gente trabalhava bem mais do que o valor pago, seja porque essa carga de trabalho impedia a gente de crescer, de atender outras empresas e até mesmo de planejar o nosso futuro. O triste é que praticamente todos os escritórios que atuam na área tributária têm clientes assim. Alguns costumam nem enxergar o mal que esses clientes fazem para o negócio. E outras pessoas, mesmo enxergando, não sabem como dispensar esses clientes. Eu sei que, especialmente para quem está começando, é difícil pra caramba tomar uma decisão de demitir o cliente, porque nesse início o empreendedor está faminto por novos negócios e por novas receitas. Mas é importantíssimo que você enxergue que o dano causado por clientes desse tipo podem comprometer o seu negócio e fazer com que você não consiga sair do lugar. Mas tem algumas dicas para você analisar se o seu cliente é danoso para a sua operação, indicando que você não deveria trabalhar com ele. Olha só. Primeiro, você vai evitar cliente muito indeciso, que nunca tem certeza do que quer. E vai evitar também o muito exigente ou muito teimoso, que só aceita as coisas do jeito dele. Tanto indeciso quanto teimoso super exigente
pode fazer com que você fique fazendo a mesma coisa indefinidamente, até que ele esteja satisfeito. Então, cuidado com clientes assim, eles podem consumir todo o seu tempo, toda a sua energia. E como é que você vai se prevenir dessa situação? Aí é a coisa mais simples, você vai alinhar expectativas, você vai firmar um contrato com escopo claro, onde está previsto o que você vai fazer e o que você não vai fazer, para que não restem dúvidas. O escopo do contrato tem que ser muito bem definido, de modo que o seu cliente entenda o que está e o que não está incluído, e também como que vão ser as suas entregas, tá? Então conversa com ele, explica como é que é a sua forma de trabalho e coloca tudo isso no seu contrato. Bom, por falar em contrato, você vai evitar também o cliente que gosta de tratar as coisas no fio do bigode, o cliente que tem resistência em assinar um contrato por escrito. Pensa bem, se ele não quer assinar o contrato, é quase certo que ele não quer se submeter a regras e nem limites. Se o contrato é feito para proteger ambas as partes, por que ele não assinaria? Concorda? Melhor você nem começar a prestar serviço se as coisas não estiverem bem definidas em contrato, preto no branco. Olha, outro sinal para você evitar fechar um contrato, quando o cliente não está disposto a pagar por nenhum extra. Por exemplo, você estabelece um contrato que vai responder a 10 dúvidas por mês e que cada consulta que ultrapasse esse número vai ter um adicional de honorários. É justo, né? Se a empresa começar a relutar com coisas assim, como essa, pode apostar que esse cliente vai pedir mais do que o contratado. Cuidado então, pode ser melhor abrir mão desse contrato e partir para outro, tá? Outra dica, você vai perceber como o cliente trata você e seus colaboradores. Se não tem respeito, gente, se a tratativa é sempre com grosseria, sempre exigindo as coisas no grito, é melhor você não trabalhar com esse cliente. Ele pode estressar e desmotivar todo o seu time. E vamos comentar que está cada vez mais difícil montar um time com profissionais campeões, né? Então, além disso tudo, ele vai exigir coisas não estabelecidas em contrato com base na intimidação. Eu fujo de gente assim e eu aconselho que você faça o mesmo, tá? Então, pessoal, se você detectar que um potencial cliente se encaixou nessas hipóteses, evita de fechar o contrato. Agora, se você já fechou o contrato e percebeu que seu cliente tem essas características, primeiro eu sugiro que você faça reuniões com ele e alinhe as expectativas de forma muito clara, utilizando uma comunicação assertiva. E tem uma técnica para você fazer isso, olha só. Em primeiro lugar, você vai demonstrar empatia. Você vai mostrar que você entende o sentimento do seu cliente. Isso vai deixar claro que você não está querendo brigar. Seria algo assim, seu fulano, eu sei que enfrentar esses problemas do dia a dia da sua indústria não é nada fácil. Isso acaba deixando os sócios bem ansiosos para implementar as soluções definitivas, né? Então, o segundo passo, depois que você falou isso, você vai expor sua dificuldade ou sua insatisfação. O objetivo é o quê? É dizer por que você precisa que algo mude. No nosso exemplo, eu continuaria dizendo assim, o problema é que sempre que você extrapola o número de horas que está no nosso contrato e força para que seu serviço passe na frente de todos os outros, a minha equipe fica prejudicada e o contrato fica deficitário para mim. Ou seja, eu tenho que arcar com horas extras, tenho que arcar com trabalho noturno e eu começo a pagar para trabalhar. E terminando, gente, deixa claro o que você quer, demonstrando que você está solicitando uma mudança específica no comportamento da outra pessoa. Vamos continuar no nosso exemplo. Seu fulano, o que eu quero é que a gente siga o estabelecido no contrato, respeitando os prazos de resposta e o número de horas que a gente combinou. As horas extras eu vou ter que cobrar à parte, né? Para que eu não tenha prejuízo. Isso aí faz sentido para o senhor? Gente, se nada mudar, depois de você esgotar todas as tentativas de melhorar seu relacionamento com o cliente, aí eu vou te falar, você deve programar mesmo a interrupção na prestação do seu serviço. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa interromper imediatamente seu serviço e nem precisa ser desrespeitoso, tá? De repente até dá para esperar o prazo do contrato vencer e simplesmente não renovar. Caso você tenha que fazer o distrato enquanto o seu contrato está vigente, o meu conselho é explicar de forma bem transparente, que de acordo com o que você já conversou anteriormente, lembra que eu falei? Que da forma que está, não é interessante para você, de modo que você não vai poder continuar a prestar serviço. Se você quer realmente evoluir com seu empreendimento tributário, você não pode ter medo de demitir o seu cliente, definitivamente. Ele pode estar impedindo o seu crescimento,
e ele pode estar prejudicando o desempenho do seu time. Você vai pensar também que talvez seja apenas uma demissão provisória, onde você vai abandonar o cliente para que ele possa assistir de longe como que é seu trabalho atuando com outras empresas. Com o tempo, esse cara pode amadurecer, pode mudar o próprio mindset dele e no futuro próximo vocês podem voltar a conversar. Por isso é importante demais demitir um cliente com total respeito e com transparência, tá? Para deixar o quê? As portas abertas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica de olho nas novidades. Até breve!